Graça, Eu eu estava dizendo aqui, né, que a vi. pessoa quer mudar a rotina, quer mudar padrões, quer sair sempre do mesmo, né, É, local, aqui no caso o escritório, aí a internet bloqueia, o meu celular travou, enfim. eu vi, gente, eu vi tu falando quando eu tava entrando aqui. Eu tô tentando aqui, apesar de estar um dia quente, eu procurei fazer uma sombrinha um pouquinho para falar do jardim, mudar um pouquinho com vocês. Tô com o cabelo preso porque o calor não dá para ficar cabelo solto agora. Não, olha, eu tô no ar-condicionado aqui, porque apesar de ser Rio Grande do Sul, eita terra para ser quente quando tá quente, né, Graça? Gente, vocês não sabem, ontem tava perto dos 40 graus aqui, tava bem quente. É, muito, muito mesmo, essa semana tá horrível. Mas É, então vamos lá, que hoje a gente vai falar, né, aí sobre quebrar padrões, coisas que do passado, enfim, ciclos que a gente fica preso, né? Aí o nosso equilíbrio na vida pessoal. Relembrando para quem está entrando hoje pela primeira vez que a gente começou o movimento Mais Amor e Menos Caos no início de novembro, que é um movimento que eu e a Grace criamos assim na Minidine, a Minidine em si, para levar para outras mães, outras mulheres mais equilíbrio na sua vida pessoal, vida dois, vida profissional e tempo de qualidade com os filhos, que é uma coisa que a gente tanto busca, né? isso aí. Então, quem não conhecia, esse é o propósito, a gente falar sobre coisas aí da nossa vida para trazer de volta um pouco ou menos daquele equilíbrio que a gente tinha antes de ser mamãe, que depois que a gente é mãe fica um pouco desequilibrada aí a nossa vida, né? Quem é mãe sabe. Oi, Tati, tudo Tati. bem? Então, e é uma busca, tanto para vocês quanto para nós, né? É um aprendizado constante, é o dia a dia ali que a gente vai vivenciando, né? É difícil, mas não é impossível, né? E a gente quer, junto com vocês, buscar esse melhor equilíbrio. Acho que a perfeição não existe, ninguém quer perfeição também, né? Mas a gente pode viver melhor sim e pode ter uma vida mais leve sim, né? E junto com vocês, a gente já falou em outras lives também. Nossa, a gente está aprendendo muito, é muito bacana, até porque também a gente tem estudado bastante para trazer para vocês coisas, né? Trazer assuntos, ter uma base legal, então é muito bom também dividir isso com vocês e aprender no caminho. Ó, Maria Fernanda entrou, oi. Era nossa ex-colega de empresa. Também está fazendo uma grande mudança de vida. Que legal É que tu verdade. entrou, Fê, para Ah, nos aliás, a Fê prestigiar. pode ser uma convidada nossa em uma live, hein? Falar de mudança. É verdade, é verdade. Pode, com É, certeza. Grande mudança de vida aí, teve a coragem, né? A é. gente admira muito. Mas então vamos lá. A gente tinha. A gente postou esses dias uma frase interessante do. Foi uma pesquisa, na verdade, feita sobre comportamentos, né? Então, falava o seguinte: eles estudaram um grupo de macacos que tinha uma escada com um cacho de banana em cima. E aí, cada vez, claro, o macaco, a primeira coisa, viu a banana e ia subir a escada para pegar. Cada vez que o macaco subia, dava um jato de água no macaco, ele descia. E o outro fazia a mesma coisa, e o outro fazia a mesma coisa, e eles não conseguiam pegar as bananas, e eles iam retirando um macaco da sala e botando um macaco novo. Na mesma hora, o macaco novo ia subir para pegar a banana, os outros macacos já sabiam que ia levar um jato d'água, já pá, puxavam eles para baixo. E aí, a moral dessa história e o resumo dessa história é o seguinte: os macacos nunca comeram a banana porque levavam a água, mas por acaso eles se machucaram com a água, aconteceria alguma coisa se eles tomassem a água, né, um jato d'água ao pegar a banana? Não é água, não aconteceria nada. E aí tem Então, uma. Eu acho que tu pulou a parte ali que diz que daí eles colocaram macacos novos para conviver com eles, que nunca isso, tinham, né? E cada aí macaco entrava na sala e ia tentar e eles. E daí ficou só os novos, e nenhum tinha sido molhado, né? E aí, acho que cortou um pouquinho, né? Mas aí diz que ficaram só os macacos novos no final, e é um experimento mesmo isso, né? E aí ficaram só os macacos novos no final,
e entrou um novo, todos eles puxaram aquele macaco para não subir, eles não sabiam nem mais o porquê, né? E nenhum deles sabia, nenhum deles tinha sido molhado, tinha tentado subir, eles nem tentavam mais subir na escada, eles não sabiam nem por que não poderia, né? Então, e aí tem a história do tigre também que a gente contou, né? A gente postou foi na outra semana que acabou, a gente teve que mudar a live para essa terça, para hoje. E a história do tigre, que é uma história real também, que diz que... Ó, o Daniel, tudo bem? O Daniel foi meu colega também aí na Ernest. Oi, Daniel, seja bem-vindo. E aí, aliás, na Deloitte. E aí, então, bom, voltando. A história do tigre, o tigre também, ele diz que era um tigre que vivia num zoológico numa área muito restrita, e aí eles criaram todo um ambiente para ele, porque ele estava numa área cercada muito pequena, criaram todo um habitat legal para ele e tal, para tentar inserir de novo no sistema. O tigre, a história é que quando soltaram ele, o tigre ficou só naqueles 12 metros quadrados, que tinha um cimento, um cantinho desse espaço. Ele não saiu do espaço que era daquele tamanho ali da jaula dele. Ele não foi para aquele ambiente maior, porque é daquele medo do desconhecido. Então, vocês imaginem, né? Isso é uma história real também. De um tigre que O foi... Vinhati entrou. Também. Oi, Lu. Hoje a gente está cheio de ex-colegas de empresa legal, aí que né? entraram para nos prestigiar. Obrigada, gente. Obrigada, Então, gente. para quem entrou agora, a gente está falando, né, sobre quebra aí de paradigmas, por que a gente repete ciclos de coisas que a gente aprendeu e acaba não tendo coragem de mudar. A gente falou algumas histórias que foram experimentos reais mesmo, com animais, mas que é o que acontece com a gente, de sempre fazer a mesma coisa, na mesma rotina, na mesma hora, e mesmo se dando conta que aquilo não tá legal, que a gente não tá feliz, a gente vai repetindo, repete coisa que os pais faziam, né? Isso é uma coisa muito, muito interessante. A gente tem conversado muito, eu e a Grace, sobre essa coisa, e a gente, numa ocasião, ouviu da Mirella Scioli, que é uma pessoa que é nossa parceira e também está nesse meio, mamãe, bebês, enfim. E ela falou sobre a gente repetir ciclos dos nossos pais, que a história dela com os pais dela teve algumas passagens assim, se separaram, não foi legal, e ela teve a certeza que ela não ia repetir aquilo com os filhos e no casamento dela. Isso é a mais pura verdade, gente. Quantas vezes, assim, ó, nos digam, quem tá assistindo aí, quantas vezes vocês já se pegaram fazendo coisas com os filhos que vocês param e dizem, meu Deus, eu tô vendo a minha mãe fazer isso, ou eu tô vendo meu pai fazer isso, e a gente odiava aquilo. Digam que não somos só nós, né, Grace? Pelo amor de Deus. Então é isso que a gente tem. Então é isso que a gente tem que, assim, se policiar e tentar ser melhor, né? Tentar ser melhor. Ó, vamos ver o que o pessoal mandou aqui, ó. Se a gente não tiver cuidado, ficamos assim, por medo, vendo os outros fracassar, não tentamos arriscar ter sucesso. Se a gente parar de ouvir e olhar o fracasso dos outros, vamos focar em quem só quer exatamente. É bem isso. Então a gente tem que, até por estar vendo o que não está dando certo, né? Querer fazer dar certo e quebrar esses ciclos. Então, voltando um pouquinho, a gente estava falando de repetir o que fala na família, né? Eu e meu irmão, assim, o meu pai sempre teve uma preocupação muito grande nos proporcionar coisas, sempre trabalhou demais. A minha mãe, por um bom tempo, não trabalhava, então era só ele, e ele perdeu os pais muito novo, então ele sempre foi um pouco sozinho, assim, na vida. E a gente sempre cobrava dele que ele não aproveitava a vida, não aproveitava a vida. Claro, depois que a gente teve filhos, eu e meu irmão, a gente entendeu que para ele era. Ele sempre teve um medo muito grande de não poder mais prover, né? Então por isso que ele trabalhava, não aproveitava tanto. Então eu e meu irmão, a gente sempre teve bem certo para nós que a gente iria achar a melhor maneira de aproveitar a vida. A gente trabalha duro, tudo, mas a gente, quando pode, viaja, curte muitos filhos, tenta ter um pouco de lazer, assim, para quebrar esse ciclo, porque para nós foi uma coisa que nos soou ruim, que a gente viu que ele sofria com isso. Graças a Deus, hoje ele está aproveitando bastante, mas por muito tempo foi difícil quando ele era mais novo. Então a gente tem que quebrar, assim, esses padrões, né, ou coisas que
o meu pai era muito rígido comigo, então às vezes eu me pego sendo muito rígida com meu filho e eu penso, não, isso eu não vou fazer. Eu sei o que eu passei quando eu era criança, isso eu não vou fazer. Isso é quebrar ciclo. Isso é É, quebrar ciclo na nossa vida pessoal, né, nas nossas atitudes. Pensar coisas que a gente está repetindo no automático, de certa maneira, né, Graça? Eu acho que é isso que acontece. A gente entra num automático de repetir. exatamente. Não só na criação, mas em tudo, né? E a gente sabe, assim, oi, Neiva, Neiva, amigona da minha mãe, minha amiga também, tu entrou aqui, eu vi a Clarice também, tudo bem, Clarice? Aí de vez em quando, gente, quando a gente dá um oizinho assim, a gente tá vendo vocês entrando. Mas assim, eu também, assim, eu aprendi, o meu pai foi também, e eu acho que é super legal ter esse orgulho. Ó, a Giza, a irmã da Sabrina, também nossa amiga. Meu pai foi uma pessoa sempre muito dedicada ao emprego, ele trabalhou 27, 29 anos na mesma empresa, até que, e aquelas pessoas, né, o orgulho que a gente tem também, quando a gente trabalhava, então assim, nossa, nunca, ele dizia assim, nunca faltei, nunca cheguei atrasado, aquela coisa assim, né, empregado padrão, ele acabou sendo demitido depois de ter um AVC, foi bem ruim, assim, aí ele se aposentou, mas eu vi com aquilo que eu levei de exemplo que eu quero empreender. Até isso, assim, da nossa vontade de empreender foi uma das coisas que sempre me levou um dia até minha empresa. Mas eu poderia também ter seguido talvez esse padrão, né, de ser sempre uma funcionária, uma empregada. Eu tive um exemplo que eu resolvi aprender com o exemplo dele, eu não queria viver essa história. Não que fosse viver como funcionária, né? Mas a gente cabe analisar, eu acho que a gente tem que muito assim aprender também, não só com os nossos erros, mas com o que a gente observa também, né? Isso. E abrir os horizontes, né, gente? E outra coisa também, não é só. A gente está falando de coisas bem grandes aí, decisões de vida, criação de filho, mas na verdade a gente pode quebrar esses padrões e mudar a nossa rotina nas pequenas coisas. Hoje eu tive um exemplo assim que eu fiquei impressionada. Meu filho tem 7 anos, o Max, e ele disse assim: Mãe, vamos almoçar ali fora. Tipo, uma mesa que fica no nosso pátio, tá quente, tá um dia lindo. E eu parei assim, nossa, é verdade, né? Por que a gente nunca almoça na mesa lá fora? É sempre na mesa dentro de casa. Então, É, essas pequenas coisas, tipo, pô, que agradável, tava uma brisa assim agradável, foi um almoço ótimo. E eu digo, por que eu nunca tinha pensado nisso? Outra coisa que a gente estava falando, eu e a Graça, o caminho para ir para casa. Eu moro dentro de um condomínio e eu sempre venho pela mesma rua do condomínio. E aí, às vezes, eu passo caminhando em outra rua e digo, nossa, essa casa aqui eu nem vi construírem, sim, porque eu só passo pelo mesmo caminho. exato. Então, isso, assim, né, no caminho do carro, aonde tu almoça, o banheiro que tu sempre escova os dentes, é no teu banheiro, né? Vai escovar os dentes no banheiro do teu filho um dia para ter uma perspectiva diferente, né? Pequenas coisas que a gente acaba pensando fora da caixa mesmo. E a gente E, fica que nem aquele o burrinho, né? O cavalo tem aqui o direcionador, a gente fica mais ou cara, menos assim. e isso assim se é sabido, né? E vocês devem ter lido também que isso até ajuda a exercitar o cérebro, né? De tu tentar assim, é que a gente tem que se forçar, porque a gente faz tudo assim bem no automático, né? Então essa coisa do caminho, eu sei, a gente pega assim, tá tão acostumado, tu faz sempre o mesmo caminho. E diz que se tu fizer um outro caminho diferente, tu acaba exercitando o cérebro até a pensar melhor, vai até alimentar esse teu lado criativo, que é bacana a cena. A gente tem que. Mas é um exercício, assim, tem que começar a quebrar um padrão para aos poucos a gente vai até isso se tornando um hábito de querer fazer diferente, né? A Com gente tem certeza. que E às parar e vezes a pensar. gente E às vezes a gente se força a fazer alguma coisa diferente por algum motivo externo e aí que a gente se dá conta. Eu recentemente operei o meu ombro direito e eu sou destra, então eu tive que passar a fazer tudo com a mão esquerda. E hoje eu faço muita coisa com a mão esquerda e isso eu exercitando, né, a mão esquerda, eu comecei a trabalhar o meu outro lado do cérebro e é impressionante. É tudo uma questão de mudar, de treino, de se dedicar àquilo, porque eu jamais usaria meu braço esquerdo se eu não precisasse. Eu É, sou destra, pronto. E eu agora tô bem mais hábil no meu braço esquerdo por causa dessa coisa forçada. é. Então, no nosso dia a dia, a gente pode ir tentar, né, fazer alguma coisa, começando por essas pequenas coisas que nem a gente falou, né? Por exemplo, eu tinha uma coisa, eu tenho uma coisa assim com cor de lençol.
Sempre a mesma cor de lençol. Esse dia eu tava pensando, ai não, vou comprar. Por que sempre a mesma cor de lençol? Vamos mudar a cor, né? Vamos mudar, senão daqui a pouco entra ano, sai ano, tá a mesma cor. Exato. Engraçado falar de cor e não sei, para quem viu, sexta a gente fez uma live diferente, foi no provador de uma loja, mostrou cores e tal. E aí isso foi uma coisa que eu e a Fernanda a gente não se dava conta também de como nós estávamos monocromáticas, assim. Eu assim, Sempre. não. Aí eu sempre também falava assim, eu gosto de azul marinho, eu gosto de cinza, e aí se eu abrir meu armário é quase só isso, quando na verdade, ó, a Clarice, olha lá, a Fernanda tá de branco. Clarice, é que agora não dá pra ver, eu tô com a camiseta do Mais Amor e Menos Caos. É que a gente dividiu a tela, agora não dá pra ver. Mas a gente tá se dando conta. Pior que aí eu coloquei uma regata que tá calor aqui da Mini Jeans também. Essa tem uma corzinha assim, mas é meio de leve, né? E a gente se deu conta nisso também. Aí a gente vai ter que pensar numa camiseta da Mais Amor que possa ser mais colorida, que é meio difícil por causa do logo. Mas É vamos verdade. pensar um pouquinho. Mas então a gente, até nisso, assim, né? Até nas roupas que a gente usa, tudo assim, a gente segue um padrão e a gente se habitua àquilo e não muda, né? É engraçado. Não muda. É, E essa coisa das roupas, a gente pode. Isso é. Toda mulher que eu conheço é assim. Tem um é. armário lotado de roupa e usa sempre as mesmas roupas. Então, assim, vamos parar com isso. Deem tudo que não usa. Isso é outra coisa para quebrar esse padrão. Deem tudo que não usa, não usou no último ano, a gente falou na última live, não usou no último ano, não vai usar. É, Dá, começa a comprar coisas diferentes que vai te fazer ter uma imagem diferente, claro, não fugindo do teu estilo, daquilo que tu gosta, é, mas tenta variar e começar a fazer um guarda-roupa novo com coisas que tu vai usar. Não precisa ser um monte de coisa, mas é, coisas legais, com cores que te favoreçam, né? é. Enfim. E aí, o que a gente falou, daí só para voltar nesse padrão assim, também não é proposta a ninguém, e a gente sabe que é difícil também, às vezes assim, não, mas eu não tenho muita grana, não dá para gastar. Às vezes é pouco investimento, ou até tu pode trocar com uma amiga, né? Aquela amiga que tem uma regata laranja que não usa, troca pela branca, que de repente para ela vai ficar bem, né? Então, também tem isso, às vezes é troca, dá para renovar até sem gastar, né? É isso. E, o negócio assim é tentar fazer diferente. E sendo diferente, a gente acaba tendo mais leveza. A gente queria falar para vocês disso hoje, assim, até hoje na nossa postagem de manhã. Ó, Clarice, eu sei, é quase só escuro, né, Clarice? Vamos mudar, Clarice, vamos mudar. Então, gente, o negócio assim, é um mês de reflexão, né? Quando a gente vira o ano, sempre a gente normalmente para mais para pensar, puxa, mais um ano que está acabando. Eu hoje estava assim, ai, nossa, já está chegando Natal, né? O ano se foi. Então, parar e pensar, fazer essa limpeza nos armários, na casa, nas coisas que não usa, diz que isso atrai energia boa, né, Fernanda? É E verdade. ajuda os outros também, fazendo isso faz bem pra gente, né? Fazer um negócio assim. E analisar também, a gente quer propor para vocês, a gente quer fazer isso também, a gente começou a fazer agora também. Vamos analisar o que a gente tem feito, o que dá para mudar na rotina, o que dá para fazer para viver mais leve, né? Dá para assim de manhã, acorda. Eu tinha esse hábito, e a gente falou um pouquinho esses tempos nisso, assim, eu acordava. Primeira coisa, assim, pegar meu celular, o que entrou de mensagem, deixa eu ver o que entrou de e-mail. Às vezes eu não tinha nem ido no banheiro ainda lavar o rosto, assim, já tá deitado, já tá milhão. Começa o dia diferente. Eu comecei a acordar, ler um livro, que é coisa que eu não fazia mais ler. Faça Agora eu uns tenho 5 lido muito minutinhos de meditação. meditação, né? Então é questão assim, vamos parar um pouquinho, assim, a gente está muito num ritmo acelerado, né? Então a gente estava falando disso também antes com a Fernanda sobre a gente fica muito em aplicativo, né? A gente fica muito na mídia social, a gente não se dá conta que isso rouba muito do nosso tempo. A gente não sabe para onde o tempo está indo. E se vocês pensarem que no passado, quando não se tinha isso, a vida passava devagar, né? A gente fica assim, ai, nossa, eu vou Bem olhar o mais Jornal devagar. Nacional porque não tem nada assim que fazer. Era, né, aquela hora do Jornal Nacional, todo mundo parava ali na frente da TV, porque daí pelo menos tinha uma coisa para quebrar o tédio, assim, vou ver o que está acontecendo no mundo, né, gente? E hoje em dia não, a gente está sempre ligado. E a gente não se desconecta mais, é o contrário, né? E a gente reclama que parece que o tempo passa cada vez mais rápido, e é verdade, eu tenho essa nítida percepção, e é muita informação, a gente recebe muita informação o dia inteiro, a gente está conectada, então isso aí dá um cansaço
mental, e a gente até postou, acho que foi ontem, né, Graça, não me lembro, que o que tá cansado é a nossa alma, não é? É, A gente não precisa de mais sono, a gente precisa acordar e viver. exato. Foi uma das melhores coisas que eu li nesses últimos meses, foi essa postagem de uma americana, enfim, que a gente não, a gente sempre sente que, eu precisava dormir, eu tô cansada. Não, a gente não precisa dormir, a gente precisa acordar e viver. É. Longe viver não é passar o dia no celular, não é passar o dia recebendo informação, não é baixar a cabeça, trabalhar e não levantar e não ver o que está acontecendo na volta. A gente precisa fazer coisas diferentes. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje de quebrar padrões, de quebrar ciclos, de quebrar rotinas. Por que não fazer diferente? Porque, né? Fazer diferente, não tem Fazer por que não diferente. fazer. Exatamente. Isso da rede social é uma coisa assim que até as pessoas hoje esperam assim que tu olhe, né? Eu tenho uma amiga que esses tempos, eu me lembro, a gente estava conversando assim, e aí eu, é mesmo, eu não sabia, era alguma novidade dela, assim. Ah, mas tu não viu? Eu postei. Eu, não, né? Eu não vi. Eu não vou ficar, eu não vou passar, tipo, por mais que a gente use a Mini Dini para conversar com vocês, né? É o trabalho. Agora, pessoalmente, eu reduzi muito o Facebook, eu quase não abro mais, assim, eu olho só a notificação que tá ali, porque isso tá roubando o tempo da minha vida e da vida com os meus filhos, com a minha família. Eu dei um basta, assim, né? Então, mas as pessoas esperam, né? Então tem que quebrar esse padrão. Quebra o padrão, assim, que tu não é obrigado a ficar também na rede social e é um vício, sim, né? Então tem que se É. dar conta e cortar, assim, um pouco, né? Então, gente, hoje eu acho que era isso que a gente queria conversar com vocês. Visitem lá nosso site www.minidini.com.br/blog. O nosso blog tá show de bola, vários assuntos. Toda semana a gente escreve alguma coisa diferente em relação a esse equilíbrio que a gente tanto quer trazer aí com o nosso mais amor e menos caos. Vida Ó, pessoal, vida dois, vida profissional, aqui ó, mais amor e menos caos. E tempo de qualidade com os filhos. A vida depois que os filhos chegam é tudo que a gente queria, é a nossa vida, é maravilhoso, mas vira de perna pro ar no equilíbrio aí, principalmente para a mulher. Então a gente quer conversar com vocês e que vocês também nos tragam as experiências de vocês para a gente ir se ajudando e ter uma vida mais leve. É isso que a gente quer com mais amor e menos caos, certo? Então bora quebrar padrões, bora quebrar ciclos, quando se pegar fazendo uma coisa que o pai e a mãe faziam que você não gosta, corta na hora. Bora mudar aí, inovar a maneira de se vestir, mudar o caminho para casa, começar a jantar e almoçar em outra mesa que não seja sempre a mesma, nem que seja na cama, tomar um café na cama, faz uma coisa diferente. Vamos quebrar padrões aí, né, Grace? isso aí. E semana que vem tem outra live. A gente passa aqui para vocês o horário. Essa semana a gente acabou trocando o horário e a gente está pensando até em fazer um pouquinho mais cedo, mas a gente vai combinar certinho o horário e passa para vocês não perderem o nosso bate-papo aqui. A gente sempre gosta muito de conversar com vocês e a gente espera o feedback de vocês. Então, o que acharam, nos conte lá no direct, nos mandem uma mensagem, a gente adora escutar. Certo? Então tenha uma ótima tarde. Não esperem 2019 para começar a mudar. A mudança começa hoje. Vamos Isso lá. aí. Já vamos jantar em outro lugar hoje. Vamos fazer uma coisa diferente. Isso Certo? aí, gente. Beijão. Um beijo. Visitem lá nosso blog. A gente espera vocês. Muito obrigado por terem nos assistido e até a próxima. É, gente. Tchau, tchau.